Olá, tudo certo? Seja muito bem-vindo! Nesse vídeo, eu vou ensinar a fazer citações nas normas da ABNT. As citações ocorrem quando você resolve usar um material elaborado por outra pessoa no seu trabalho. Dessa forma, você consegue complementar ele com bastante conteúdo. Podemos usar textos, vídeos, músicas e qualquer outro material que não tenha sido produzido por nós. Aqui eu vou ensinar a fazer citações de textos, porque essa categoria acaba sendo a mais usada nos trabalhos acadêmicos em geral. Lembrando que depois de fazer a citação, você também deve colocar ela nas referências do seu trabalho, porque lá deve mostrar todas as obras consultadas por você durante a realização dele. Por isso eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu ensino a fazer a parte das referências rapidamente. Então beleza, existem 4 tipos de citações que podem ser feitas. Começando pela citação direta curta, que é quando você usa no seu trabalho até 3 linhas de texto escritas por outra pessoa. Vou colar um texto fictício aqui na parte do desenvolvimento para mostrar como ele deve ser formatado e depois citado. Primeiro, você deve colocar ele no meio de aspas duplas. E lá no final, abrir parênteses e colocar os seguintes dados, separados por uma vírgula. O último sobrenome do autor, todo em maiúsculo, o ano de publicação do texto e a página onde ele está localizado nesse material que você consultou. Após fechar os parênteses, basta colocar um ponto final. Existem alguns cenários que podem acontecer e que também servem para todas as outras categorias de citações, que são: se a citação não apresentar um autor, no lugar do sobrenome dele, colocamos a palavra que mais chamar a atenção no título do texto, todo em maiúsculo. Caso tenha mais de um autor, você deve dar um espaço após o sobrenome do primeiro e escrever et al. Logo em seguida. Em latim, essa expressão significa "e outros", de forma abreviada, por isso não esqueça o ponto no final. Caso esse texto não pertença a alguma página específica, você pode colocar n.p, que significa não paginado. Se tiver aspas no meio do texto, não retire elas. Nesse caso, use aspas simples. Se ele tiver algum destaque, ou seja, negrito, itálico, sublinhado, etc., basta escrever grifo do autor, antes de fechar os parênteses. Caso você mesmo destaque alguma parte desse texto, basta escrever grifo nosso. Se o texto não apresentar uma data, você deve colocar a data aproximada que você acredita ser a data que ele foi escrito, e uma interrogação logo depois. Lá nas referências, essa data deverá ficar entre colchetes e com uma interrogação logo atrás. Já a citação direta longa ocorre quando você põe no seu trabalho mais de 3 linhas de texto que foram escritas por outra pessoa. Vou colar outro texto fictício aqui no meu desenvolvimento para mostrar como ele deve ser formatado e depois citado. Então, nesse caso, você não irá colocar aspas duplas. Em vez disso, primeiro tiramos o espaçamento de 1,25 cm no começo do parágrafo. Para fazer isso, selecione o texto e coloque a parte de cima da régua no 0. Em seguida, você vai arrastar a parte de baixo da sua régua até o número 4. Assim o texto vai ficar a 4 cm de distância da margem esquerda da folha. Depois, você irá colocar o espaçamento simples de uma linha nesse texto. Para isso, basta clicar nessa opção do menu e depois em 1,0. A fonte desse texto precisa estar no tamanho 10. E por fim, deixamos uma linha de distância em cima e embaixo dele, em relação aos outros textos ao redor. Após o ponto final dessa citação, você irá colocar os dados do autor, igual lá na citação direta curta. Se o texto for muito grande e você quiser usar apenas algumas frases dele, basta abrir e fechar colchetes com reticências no meio. Assim, demonstramos ao leitor que omitimos partes desse texto. A citação indireta ocorre quando você decide usar no seu trabalho um texto escrito por outra pessoa, só que mudando as palavras dele. Seja para facilitar a leitura, deixando ele mais claro, ou qualquer outro motivo que te leve a modificar esse texto. Esse caso é extremamente simples, porque não existe diferença de formatação em relação às citações diretas que eu acabei de ensinar. Ou seja, se você fizer uma citação indireta curta, você usa palavras diferentes, em formato igual a uma citação direta curta.
E, consequentemente, se você fizer uma citação indireta longa, você usa palavras diferentes e formata da mesma maneira que uma citação direta longa. E por fim, a citação de uma citação ocorre quando o texto que você deseja usar no seu trabalho já é uma citação, mas feita pelo autor do texto que você leu. Nesse caso, você também vai usar as mesmas regras de formatação da citação direta curta e da citação direta longa. Só que no final tem uma pequena diferença. Quando você for colocar os nomes dentro dos parênteses, primeiro você escreve os dados da pessoa citada pelo autor do texto que você leu, e depois a palavra apud, que significa citado por, seguido dos dados do autor do texto que você leu. Então por hoje é só, espero muito que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se para aprender cada vez mais. Forte abraço e até a próxima!